E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem? Vamos continuar o nosso conteúdo aí com frações. E aí, professor, o que é uma fração? Fração, o que é? A gente já começa falando de fração, apresentando imagens aí de bolos saborosos, gostosos. Então, é um modo de expressar uma quantidade a partir de um valor que é dividido por um número de partes iguais entre si. Então, quando eu tenho a parte de um todo, a parte de um inteiro, e esse inteiro é dividido em partes iguais, eu considerei essa parte, eu tenho uma fração, é uma porção do todo. Numerador. A fração ela é formada por dois termos, numerador e denominador. O que é o numerador? Corresponde ao número de partes que serão consideradas. Então, aqui eu montei uma fração, eu dei um exemplo. 3 sobre 4. Eu vou ensinar a vocês leitura, mais adiante vou adiantar. 3 quartos. Quem é o numerador? O número que está acima do tracinho ou o número que está abaixo do tracinho? O tracinho representa o nosso quociente, né? Nosso resultado. Então, o numerador corresponde ao número de partes que serão consideradas. Então, se o inteiro se eu peguei um bolo e dividi em 4 pedaços iguais e eu comi 3, por exemplo, o meu o que eu comi corresponde ao meu numerador, no caso, 3. Já adiantando a ideia de denominador, né, a definição. Esse bolo todo foi dividido em quantos pedaços iguais? 4. Esse número que está abaixo do tracinho chama-se denominador. Então, o que é o denominador? Corresponde ao número de partes que o todo será dividido. Se eu repartir esse bolo ao meio, né, e comer metade, então eu reparti esse bolo em quantos pedaços iguais? 2, que é o número que está abaixo do tracinho, é o meu denominador. Então aqui eu tenho um meio, inicialmente eu falo 1 sobre 2. Adiante nós vamos aprender a ler frações. Então aqui corresponde a 1 meio. Então, numerador está acima do tracinho, denominador está abaixo. Há outras representações, mais adiante nós veremos. Exemplo 1, olha que aula saborosa. Daniel vai se atrasar para o jantar. A mãe dele preparou uma pizza, dividiu-a em 4 partes iguais e guardou uma delas para Daniel. Então, se ela dividiu a pizza, o todo, em 4 partes iguais, o que é dividido em partes iguais é o meu denominador. Então, vou colocar tracinho, 4 embaixo. Ela guardou um pedaço, né, uma parte dessa pizza, né, para Daniel. Uma fatia dessa pizza para Daniel. Então, essa fatia que ela guardou, né, corresponde ao meu numerador. É uma parte de um total de 4 fatias iguais. É uma fatia ou uma parte de um total de 4 fatias iguais, né? Ou um total de 4 partes iguais. Para representar a parte da pizza reservada para Daniel, usamos uma fração, 1 sobre 4. Nós vamos aprender a ler adiante, 1 quarto. Continuando, vou ressaltar mais um pouco, destacar, né? Ressaltar mais um pouquinho, um numerador, está acima do tracinho, né? A fatia reservada, o 4 é o denominador, o total de fatias. O número que aparece embaixo, no caso 4, chamado denominador da fração, indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. O número que aparece em cima, numerador da fração, indica quantas dessas partes foram tomadas. Observe que
4 sobre 4, ou 4 quartos da pizza corresponde à pizza inteira. É 4 dividido por 4, é um inteiro. Indica uma quantidade inteira, 1. Exemplo 2. O triângulo foi dividido em 9 partes iguais. Então, eu vou montar a fração. Então, tracinho, o total, né? Eu sei que são 9 partes iguais, fica abaixo do tracinho, e 6 delas foram pintadas. Então, o que foi considerado tomado, que eu utilizei aí, né, o que eu fiz, a minha ação, foram pintar 6. Então, o 6 vai ficar em cima, que é o meu numerador, né? A parte pintada corresponde a 6 sobre 9, ou a 6 nonos do triângulo, né? Porque de 6, eu pintei 6 triângulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de um total de 9. Como que eu represento a parte inteira? É o denominador, que é 9, dividido por ele mesmo. 9 dividido por 9, 9 nonos, né? É um inteiro. O exemplo 3, na contagem das raças de um país. Então, em milhões aqui, negros, né? Está representado aqui no gráfico pela cor preta, brancos por essa cor, índios por essa cor, né? Se nós observarmos aqui, a fração dessa ideia de parte de um todo. Então, dessa ideia de uma coisa quebrada, né? De uma parte, não é uma coisa exata, não é um inteiro, mas sim ele quebrado, ele dividido. Então, aqui não é exatamente 10 milhões. Aqui eu posso representar por uma fração. Eu tenho uma parte aqui. Aqui não são exatamente 90 milhões. Eu tenho uma parte aqui. Aqui não são exatamente 0. Eu tenho uma outra parte aqui. Vamos trabalhar com volume, né, e capacidade. A gente lembra de várias coisas do nosso dia a dia. Aqui eu coloquei até uma parte científica dos cientistas, né, em laboratório, né. Mas várias são as aplicações, né, de volume, né, na água, né, que a gente coloca no copo, suco, tudo o líquido que a gente coloca no recipiente, né, nos dá a ideia de volume. Na figura 1, qual é a fração? E também na figura 2. Então, vamos observar. A primeira coisa que eu pergunto, o meu denominador. Esse recipiente foi dividido em quantas partes iguais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tracinho, vou colocar, nós vamos fazermos mentalmente 8 embaixo. Agora, a parte aqui que atingiu o nível do líquido, né? Vamos colocar a parte cinza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 sobre 8, 6 oitavos, é a nossa fração correspondente à figura 1. E se o professor colocar 8 sobre 6, 8 sextos? Está errado, né? Numerador acima do tracinho e denominador abaixo do tracinho. Figura 2. Qual é o meu denominador? Quantas partes iguais esse recipiente foi dividido? 1, 2, 3, 4, 5. Tracinho, denominador embaixo. E a parte cinza, 2. Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 2, que é a parte cinza, sobre o total de partes divididas, 5. 2 sobre 5, ou 2 quintos. Né? Eu estou apresentando a fração para vocês, dando a ideia dela, em várias situações, né? Então, chegamos aí, lendo frações. Como fazer essa leitura? Então, vamos lá. Denominador quer dizer aquele que dá nome. É o denominador que dá nome à fração. As frações de denominador 2 são os meios. As frações de denominador 3 são os terços. Prosseguindo, denominador 4. Quem é o denominador? Está abaixo do tracinho. Quartos, 5 quintos, 6 sextos, 7 sétimos, 8 oitavos, 9 nonos.
como apresentado aqui, ó. Como que eu leio? 1/2, 2/3, 2, o numerador eu leio normal, 1. Mas quem é um denominador que dá nome? 2. 2 é meios, 1/2. Numerador que está acima do tracinho, que é o 2, denominador que está abaixo do tracinho, que é o 3. Então, o numerador eu leio normalmente 2. Mais 3 é o quê? Terços. Então, 2/3. 2. 5, como que se lê o 5 em fração? 5/5. Então, 2/5. 5, como que se lê o 9? 9/9. Então, 5/9. 7, como se lê o 8? 8 se lê oitavos. Então, 7/8. Observamos, nós fizemos a leitura aqui até o 9, né? Ensinei para vocês. Agora, aqui, continuando com a leitura, e se a fração estiver um denominador que é uma potência de base 10, ou seja, 10, 100, 1000, 10.000, etc. Ou seja, 1 seguidos de zeros. Essa fração que tem estes denominadores são chamadas frações decimais. Vejamos como nomeá-las. Denominador 10, décimos. 100, centésimos. 1000, milésimos. 10.000, décimos de milésimos. E assim por diante. Então, leitura, o numerador eu leio normalmente 3, denominador 10, décimos, 3 décimos. Numerador eu leio normalmente 37, né? Denominador 100, centésimos, 37 centésimos. Numerador 131, denominador 10.000. Então, como que eu leio 10.000? Décimos de milésimo. Então, 131 décimos de milésimos. Continuando com a leitura de frações, lendo frações. Para ler frações com denominador maior que 9, aprendemos a leitura, né? De 2 até 9. Aprendemos a leitura quando for 1 seguido de zeros. E agora, quando for maior que 10 e que não sejam decimais, usamos a palavra avos. Então, 7, eu vou ler normal, tanto numerador quanto denominador, porém, no finalzinho eu acrescento avos. 7, 12 avos. 5, 64 avos. É somente isso. Classificação. Então, eu posso classificá-la em fração própria, imprópria, que já é o contrário, e aparente. O que é a fração própria? O numerador é menor que o denominador. Como visto aqui, o numerador, o número que está acima do tracinho, ele é menor que o denominador, que é 32. Numerador é 3, é menor que o denominador, 15. Numerador 9, menor que o denominador, 10. Né? São aquelas que na divisão a gente vai acrescentar 0, lá, né? Lá no nosso quociente lá. Então, essa aqui representa, nós vamos estudar bastante nos números decimais também, mais adiante. E a fração imprópria, que vai ter uma parte inteira, né? Essa aqui sempre vai ter parte quebrada. As dízimas, essa aqui também, além da parte inteira, poderá ter a parte quebrada, né? A vírgula, as dízimas. Então, o numerador é maior que o denominador. Quem é o numerador? 8. 8 é maior que o denominador, 5. 12 é maior que o numerador, 9. 7, o numerador 7 é maior que o denominador, 4. E aparente, o numerador é múltiplo do denominador. O que é múltiplo? Nós estudamos nas aulas anteriores. Então, o múltiplo é quando o nosso resto dá exato, é quando existe, né, lá o nosso divisor.
Por que que 8 é múltiplo? Porque o numerador 8 é múltiplo do denominador 4. Porque 4 vezes 2, 8. Ou 8 dividido por 4 dá 2 vezes 4, 8, resta igual a zero. Por que que 12 é múltiplo de 2? 2 vezes 6, 2 vezes 6, 12. E 12 dividido por 6, 2. Né? Por que que 7 é múltiplo de 7? 7 vezes 1, 7. 7 dividido por 1, 7. Então, a ideia de múltiplo é essa aí. Número misto. Já fala misto. Então, vamos lá. Como representar duas pizzas faltando pedaços em uma fração? Eu coloquei aqui um exemplo, né? Uma parte do exemplo para vocês entenderem melhor. Então, a resposta é utilizando número misto. Um número formado por um número inteiro, por uma pizza inteira, junto de uma fração, que é uma pizza que já tem partes retiradas, né? Partes, vamos pensarmos assim, que já foram comidas, né? Número misto, continuando a ideia. Um bolo inteiro. Um bolo inteiro. São aqui 16 pedaços. Podem contar. Do mesmo, um bolo inteiro. Mais um pedaço do bolo do mesmo tamanho. Podemos dizer que temos. Então, um bolo inteiro é um inteiro. Um pedaço de 16 pedaços iguais, eu tenho um 16avos de bolo de fubá. Então, aqui é um número misto, um número formado por uma parte inteira e uma parte fracionária, como detalhado no próximo slide, nesse slide, né? Então, Mariana mediu o comprimento de seu caderno usando palitos de fósforo como unidade de medida. Para registrar essa medida, Mariana usou um número misto. Então, tá aqui, ó, 4 inteiros e 1/2 de palito de fósforo, né? 4 palitos e metade, né? O 4 é a parte inteira, 1/2 é a parte fracionária, lemos 4 inteiros e 1/2. O comprimento é 4 palitos e meio, né? Na figura ao lado, vemos dois retângulos idênticos. Dois retângulos idênticos, iguais. Usando um número misto, a parte pintada corresponde a 1 inteiro e 3/4. No entanto, lembrando que 4 dividido por 4, denominador dividido por denominador é igual a 1 inteiro. Podemos registrar a parte pintada como 7/4, né? Então, ele quer dizer que 1 inteiro e 3/4 pode ser a mesma coisa que 7/4. Observem aqui o seguinte, nós temos uma fração imprópria, né? Nós temos duas para representar aqui essa fração imprópria. Geralmente, assim, dois desenhos iguais. E aqui eu tenho 1 inteiro e 3/4. Que se nós observarmos, eu tenho um numerador. Quantas partes pintadas? 4 em cima e 3 embaixo, 7 de 4. Não são aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oitavos. Não. Seria 7 oitavos se essa barrinha continuasse aqui, ó. Mas como elas estão separadas, estão idênticas, que é típico da fração imprópria, eu faço o mesmo desenho, correto? Frações como 7/4, em que o numerador é maior ou igual ao denominador, são chamadas de impróprias, uma vez que, diferentemente da ideia original de fração, elas não representam uma parte do inteiro. Portanto, um número misto pode ser escrito como uma fração imprópria. Nós vamos ver adiante essa transformação de imprópria para fração e de fração de número misto para fração e de fração para número misto.
Aqui a transformação. Transformação de fração em número misto. É 9 quintos. 9 em cima, tracinho, 5 embaixo. Eu vou dividir. Então, lá, que número, lá na tabuada, vamos pensar. Que número que eu multiplico por 5, que aproxima de 9 ou dá exatamente igual a 9? Se eu pegar o 2, eu começo 1 vezes 5, 5. Por que eu não posso pegar o 2? 2 vezes 5, 10. Ultrapasso o 9. 1 vezes 5, 5. 9 menos 5, 4. Então, o meu quociente é 1, o meu divisor é 5, o meu resto é 4. Então, como que eu vou montar aqui, ó, o meu número misto, né? Vou transformar essa fração 9 quintos em número misto. Eu pego a parte inteira, que é o quociente, e eu venho de trás para frente montando a minha fração. 4 no numerador, que é o resto, ele vai ficar no numerador, e 5, que é o divisor, ficará no denominador, aqui embaixo. Então, o quociente, a parte inteira, fica na frente, o meu número natural inteiro. O meu resto fica acima do tracinho, que é o numerador. E o meu divisor fica abaixo do tracinho, que é o denominador. E o contrário, transformação de número misto em fração. Como eu posso fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, primeiro, pegar a parte inteira e multiplicar pelo número que está abaixo do tracinho, que é o denominador, 3 vezes 7, 21, e somar com o número que está acima do tracinho, que é o numerador 2. Então, eu vou fazer uma ondinha. 3 vezes 7, 21, mais 2, 23. E vou repetir o meu denominador, 7. Então, primeira coisa para tornar mais fácil, eu repito o denominador 7, que está abaixo do tracinho. E faço uma ondinha aqui, uma voltinha, multiplicação primeiro e soma no final. 3 vezes 7, 21. Começa aqui, a parte inteira, e vai para baixo e termina em cima. 3 vezes 7, 21. 21 mais 2, 23. 23 sétimos. Frações equivalentes. Vamos observarmos aqui 3 pizzas, né, idênticas. Aqui, suponhamos, né, que foram repartidos, eu reparti aqui em 2 pedaços de 4, né? Aqui foi repartido na metade, em 2 pedaços, então 1 de 2, 1 meio, aqui 2 quartos. E aqui foi repartido em 1, 2, 3, 4, serão repetidos 4 fatias aqui também, 4 oitavos. Visualmente, as 3 frações, elas são diferentes, até porque elas foram divididas em partes diferentes, mas elas representam a mesma porção do todo. Ela representa a mesma porção do todo, porque aqui é metade de um todo, é a metade de um todo, é a metade de um todo, sendo que essa metade ela foi dividida em partes iguais, que tornarão essas frações diferentes, porém as 3 frações elas são iguais, elas são equivalentes. Quando 2 ou mais frações têm a mesma quantidade, pegas de um mesmo todo, ou seja, a mesma porção, né? A mesma porção de um todo. Por que, professor? Eu não entendi. Aqui é 1 meio, aqui é 2 quartos, aqui é 4 oitavos. São frações diferentes. Elas não são iguais. Vou retornar a explicação. Aqui eu comi 2 pedaços, ou eu reparti em 2 partes de um total de 4, que repete aqui, né? Aqui eu reparti em 2 partes e comi uma. Aqui eu reparti em 4 partes e comi 2. Aqui eu reparti em 8 partes e comi 4.
as representações das frações são diferentes, até porque as divisões aqui foram, eu comi, as divisões aqui foram diferentes, né? Mas, analisando a pizza como um todo, eu tô na metade. Ó, aqui é metade. Esse 4/8 representa metade. Assim como esse 2/4 também representa metade. Então, se comermos 1/2 de pizza, é o mesmo que comermos 2/4 ou 4/8 de pizza. Determinação de todas as frações equivalentes a uma fração dada. Então, 1/2, eu posso também multiplicar tanto o numerador ou o denominador por o mesmo número. Então, aqui eu vou multiplicar 1 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Formei a fração 1/2. É idêntica, né, gente? Multiplicar por 1. Por 2, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Formei a fração 2/4. Ela é equivalente, ela é igual a 1/2. Agora eu vou multiplicar por 3. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Formei a fração 3/6. Ela é idêntica, ela é igual a 1/2. E multiplicando por 4, 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. E assim por diante, infinitamente eu vou encontrar. Esse exemplo aqui eu vou dividir, né? 12 até pelo máximo divisor comum. Nós vamos aprender adiante. 12 dividido por 3, 4. 15 dividido por 3, 5. E vou obter as minhas frações equivalentes. Observem que 4/5, né, é uma fração equivalente, aqui até irredutível, eu vou falar daqui a pouco, a 12/15, tá? Porque se eu multiplicar 4 vezes 3, 12, e 5 vezes 3, 15. Então, vamos lá. 4 vezes 1, 4. Multipliquei por 1, eu tenho a fração idêntica. Multipliquei por 2, 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. É o mesmo número que eu multiplico em cima, que é o numerador. É o mesmo número que eu multiplico embaixo, que é o denominador. Então, 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Formei essa fração equivalente. Agora aqui a próxima. Né? 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. Formei 12/15. É a minha terceira fração equivalente. E se eu multiplicar 4 vezes 4, 16. 5 vezes 4, 20. 16/20. E assim por diante. Simplificação da fração. O que é mais fácil? Repartir uma multidão em 8 grupos e escolher 2, ou seja, montar a fração 2/8. Observem aqui. Ou repartir uma multidão em 4 grupos e escolher um. Eu vou formar a fração 1/4. Se eu simplificar 2/8, eu vou obter 1/4. É a mesma coisa. Nós vamos ver adiante. Por quê? Se o divisor é menor possível, a divisão fica mais fácil. O divisor, no caso, é o nosso denominador. Nesse exemplo aqui, 24. Então, é melhor simplificar a fração. Quando temos a fração, quando numeradores e denominadores grandes, o melhor a fazer são simplificá-los. Como? Tá aqui. Mas por que eu vou dividir aqui por 2, ambos os termos da fração por 2? Basta escolher um número que divide o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Quanto menor a fração, melhor a simplificação. Lembram? Se não lembram, retornam lá na videoaula de divisores que o professor Marcos ensinou vocês. Como ambos são pares, eu posso dividir por 2. O numerador é 16, o denominador é 24. 16 dividido por 2, 8. 24 dividido por 2, 12.
né? Eu poderia continuar também essa divisão. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. 4 sextos. Eu poderia continuar essa divisão. 4 dividido por 2, 2. E 6 dividido por 2, 3. Ou eu posso simplificar aqui ambos os termos da fração por 4, quando eu falo termo, numerador e denominador. 16 dividido por 4, 4. 24 dividido por 4, 6. Ou, no próximo slide, eu posso simplificar ambos os termos por 8. Eu coloquei aqui os divisores de 16. 1, né? Aqui eu coloquei alguns divisores, não são os divisores, né, de 16, até porque 3 não é, o 5 não é, o 7 não é. Mas aqui eu selecionei de amarelo quais são os divisores aqui de 16. 2, 4, 8. Quais são os divisores de 24? 2, 4 e 8. Então eu posso simplificando por 2, quando são pares. Lá pelas regrinhas de divisibilidade, às vezes dá por 5, porque termina em 0 ou 5. Ou eu posso simplificar por 8, que é o meu máximo divisor comum, que é o que nós podemos fazer aqui. 16 dividido por 8, 2, e 24 dividido por 8, 3. Quando tem aluno que consegue visualizar, ele vai logo no máximo, no maior divisor comum. Mas caso você tenha dúvida, faça sua lista de divisores. Se forem ambos os termos pares, comecem a dividir por 2 e assim sucessivamente, por 2, por 4, continua por 2, ou lista. Aqui não são os divisores de 16. Aqui os divisores de 16 de 24, eu selecionei com essa cor que é amarela, né, amarelo. Então, vocês listam os divisores, correto? Continuando aqui, eu tenho 2 terços, né, fazendo aqui por 4, depois por 2, ou 7 quintos, ou 16 24 avos, que corresponde a 2 terços, ou 7 15 avos. Tem como simplificar 2 terços ou 17 15 avos? Não, porque ambos aqui são formados por números primos. Então, temos uma fração irredutível que não se pode mais simplificar, tais como 2 terços e 7 15 avos. Não tem como, o único divisor comum de ambos aqui é 1, que vai dar a fração idêntica, né? Não tem como simplificar mais. Esgotou a simplificação, né? E aí são números primos, vocês podem observar, ou um dos termos serão primos ou ambos. E uma questão do Enem 2013, em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. Escuras foram reservadas, ou seja, pessoas sentarão nelas, e as claras não foram vendidas. A razão que representa o que é razão? A razão é uma comparação, né? A fração, né? Não vamos pensar assim. A fração, qual é a fração que eu vou montar que vai representar a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3, que são as cadeiras pretas, em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor, ou seja, pretas mais as cadeiras aqui, vamos colocar brancas, as não reservadas. Então, eu tenho que encontrar o denominador. Quantas cadeiras eu tenho no todo? Não vou multiplicar, né? Aqui o comprimento pela largura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 vezes 7, 70. Então, o meu denominador, que é o total de cadeiras, né? Esse setor 3 aqui, ele terá 70 cadeiras. Agora, logo eu elimino a alternativa B, a alternativa D e a alternativa E, pois elas apresentam denominadores 53, 17 e 17, que são diferentes do denominador, que é o total, que é 70. Então, ou será a alternativa A, ou será a alternativa C.
quantas cadeiras nós temos aqui, ó, reservadas no setor 3? Foi falado lá no enunciado que as cadeiras reservadas são as cadeiras escuras, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 70 avos. Logo, a alternativa A. Vai lá e marca. E uma questão da OBMEP, né, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Vamos trabalhar com frações equivalentes aqui. Olha que interessante. Cada uma das figuras está dividida em 16 partes iguais. Correto, né? Em qual delas a parte cinza corresponde a 5/8 da área total? Então, são 16 partes iguais. Que número que eu vou multiplicar o meu denominador, que corresponde a 16? Que número que eu multiplico 8, que é o denominador, para chegar a 16? 2. Então, são 8 vezes 2, 16, que são 16 partes iguais. Se eu multipliquei embaixo por 2 para chegar a 16, o mesmo que eu faço embaixo, eu faço em cima. O mesmo que eu faço em cima, eu faço embaixo. Então, 5 vezes 2, 10. Eu vou ter 10 16 avos. Qual alternativa que vai ter 10 coisas pintadas, 10 imagens, né? 10 figuras geométricas aqui pintadas? Vamos ver a alternativa A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não são 10. B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não são 10. C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não são 10. E 1, 2, 3, 4, 5. Não são 10. Logo, a alternativa correta é a D. Mas vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa aqui, ó, 10 16 avos, eu vou ter 10 pintadas aqui somente na alternativa D, fração equivalente a 5/8. Até a próxima aula, galerinha. Um forte abraço para vocês. Fui!